A individuação é a finalidade da clínica junguiana. Se a gente fosse pensar que a clínica freudiana ela tem como finalidade, bom, ela foi muitas vezes, digamos assim, repensada, a clínica freudiana. No primeiro momento era tornar o inconsciente consciente, esses são os primeiros pontos. Depois vai se percebendo que isso não era suficiente. E existe uma formulação clássica, que a gente conhece, que é fazer o ego estar onde o id está. Então, onde está o id, onde estão as pulsões, onde está o inconsciente, o ego está lá. Essa seria mais ou menos uma das finalidades do pensamento da clínica freudiana. Do Lacan, se a gente fosse pensar aqui, a travessia da fantasia, seria você, de alguma maneira, fazer do seu sintoma algo, ainda que ele esteja ali, ele tem um novo sentido. A individuação, portanto, no pensamento junguiano, é o foco da clínica. É onde você vai conduzir a análise, a individuação. Então, aqui é interessante, porque pensar na individuação é pensar o aparelho psíquico tal como Jung pensou. Tudo bem? Você não vai conseguir entender o que é individuação se de alguma maneira você não entender o que é a alma para o Jung. A construção da alma para esse autor é a alma, digamos assim, já estou utilizando um termo aqui, mas não sendo fiel ao termo, especificamente estou usando no senso comum, a alma para o Jung é uma ideia complexa. Tem muitas coisas dentro da alma. E a totalidade da alma é o self. Tudo bem? Portanto, o self não é o ego, o self não é a ânima, o self não é o ânimos, o self não é a persona, o self não é a sombra. O self é a totalidade da vida psíquica. Tudo bem? Não são os complexos autônomos. Tudo bem? Psicopombos, tem vários arquétipos, um monte de coisa tem dentro da alma. A totalidade é o self. Veja, isso é muito curioso, porque em Aion, um livro do Jung, que ele trata exatamente desse tema aqui, que a gente está falando, da individuação e da relação com o self, isso tudo está num livro chamado Aion, A-I-O-N. Nesse livro, o Jung nos fala o seguinte, que essa totalização, portanto, realizar o ego de tal maneira que você tenha sintetizado tudo, quer dizer, uma realização absoluta, isso nunca acontece. Tudo bem? Não acontece. Em vida, nós estamos sempre em processo de individuação. Ainda que a clínica possa permitir uma conversa muito mais intensa entre o seu ego e as outras instâncias da sua alma, fazendo com que você tenha esse papo de consciente e inconsciente de uma maneira mais clara. Ela está ali mais consciente, portanto.